Conosco a professora doutora em Direito Internacional da Universidade Mackenzie, mestre em Relações Internacionais, Elisane Malki. Professora, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia para a senhora. Ou tá mutado aí, professora, ou aqui. Vamos lá, bom dia. Bom dia, me ouvem? Agora foi. Sim. Professora, é tudo tão inédito, né? Esse sistema americano de eleições, sistema judicial, ele tem suas particularidades, né, que meio que se sustentaram por mais de 200 anos, porque, em geral, presidentes americanos respeitam a cadeira, né? Eles respeitam a liturgia do cargo, eles se sentam ali naquele salão oval e sentem que eles têm uma responsabilidade ética, um senso de grandeza que Donald Trump não demonstrou. Enfim, em vários aspectos da sua presidência. E agora a gente se vê numa situação em que um presidente pode estar na cadeia governando a nação mais poderosa do planeta. O que isso diz sobre os Estados Unidos e a própria situação de Donald Trump para a senhora? Bom dia mais uma vez. Bom dia, acho que antes eu não estava sendo ouvida, então bom dia Megali, bom dia Coutinho, bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. É uma situação, no mínimo, sui generis, né? Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é um enclave, mais um enclave importante da democracia americana, que, como você já comentou anteriormente, tem um processo eleitoral bastante complexo, bem mais complexo que o nosso, e que permite esse tipo de situação, que é realmente algo inédito, né? Nós já tivemos casos de candidatos que estiveram presos, mas nunca um ex-presidente, né? E um ex-presidente que, ao que tudo indica, né, será o indicado do Partido Republicano, porque as primárias já estão praticamente definidas, e contando com o apoio dos seus próprios adversários dentro do Partido Republicano, que foi, de certa maneira, eu diria que apropriado pelo trumpismo, né? Então, onde nós vemos figuras importantes ali, como outros, o Ted Cruz e a própria Nikki Haley, que concorreram com ele nas primárias, apoiando o próprio presidente da Câmara, atualmente, né, da Casa dos Representantes, que é como é chamada a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos atualmente, que é republicano, né, a Câmara, como vocês sabem, tem maioria republicana, também apoiando essa situação, numa postura de, endossando essa retórica de que foi um julgamento viciado, que o juiz é corrompido, todas essas alegações feitas pelo Trump, desafiando o sistema judicial americano, e uma decisão que é uma decisão que tem um peso significativo. Apesar desse não ser o mais grave dos processos pelos quais ele está sendo, vamos dizer assim, processado, com perdão da redundância, na justiça americana, tem os dois processos federais, né, que são ainda mais graves do que esse, que a gente pode falar depois, e ainda um especificamente no estado da Geórgia, que foi decisivo nas últimas eleições, ainda assim questionando uma decisão que foram decisões unânimes de um júri formado por 12 pessoas, em 34 acusações, ou seja, né, foi 12-0 ali, né, para não dizer que foi um 7-1, né, um 12-0 em todas essas acusações. Então, isso tem um peso significativo também, né? E as acusações, claro, têm sido graves em relação que Trump reforça essa retórica de desacreditar o processo, não só desacreditar o processo eleitoral americano, como ele provavelmente irá fazer novamente, caso concorra, e tudo indica vai concorrer, como também agora desacreditar o próprio sistema judiciário, né? Então, isso é uma estratégia, uma retórica, mas o que mais surpreende é uma estratégia, uma retórica que vem sendo aí corroborada e apoiada por nomes importantes do Partido Republicano, que, como eu disse, foi cooptado, né, pelo trumpismo. Foram poucas as vozes ali, como do Mitt Romney e outros, que se colocaram contra
né, essa postura, vamos dizer assim, deletéria da democracia e das instituições americanas, sem dúvida nenhuma. Professor, entre tantas particularidades da justiça americana, né, algumas delas causam enorme estranheza para nós brasileiros, há um consenso aqui entre os nossos ouvintes de que é muito tempo para definir. O julgamento aconteceu no dia 30 de maio, a decisão vai acontecer no dia 11 de julho. São mais de 40 dias, né, para essa definição. Por que o juiz, dá para a gente imaginar por que o juiz vai demorar tanto tempo para definir a pena do ex-presidente Donald Trump, e se o juiz poderia levar em consideração a situação política, o caldeirão político e o fato de, neste ano, as eleições presidenciais são neste ano. Ele não poderia agilizar essa decisão. O processo americano, ele permite esse tipo de ponderação do juiz para ele decidir, né, e isso foi feito, inclusive, alguns pedidos, né, da própria defesa de Donald Trump. O advogado de defesa que tinha aí também alegou, né, durante o julgamento, então, quando houve a decisão, pediu essa extensão desse prazo, porque ele tinha outros compromissos jurídicos e o juiz acatou. E aí tem vários fatores, né, dentro dessa questão aí, que parece tão sui generis para nós, dentre tantas coisas que divergem, diríamos assim, né, da nossa justiça nacional, não só o prazo, mas tem várias questões, né. Para esse julgamento, em tese, ele poderia, vamos dizer assim, pegar até 4 anos de prisão, se não me engano. O que é pouco provável que aconteça, né? Os especialistas aí em direito americano acreditam que vai ser levado em consideração várias questões, não só a idade dele, já está com 77 anos, mas também o fato de que em casos semelhantes, geralmente nós temos multa e outros elementos, né? Ou talvez uma prisão domiciliar, o que pode ocorrer também, né? Mas também o fato dele ter sido um ex-presidente e ser um candidato à presidência no atual pleito, né, que ocorre em novembro. Então, isso tudo pode pesar na decisão do juiz. Então, essa é a própria alegação, e aí tem uma questão complexa também, política, envolvendo tudo isso. Que da mesma forma que o próprio Trump vem, de certa maneira, né, ofendendo até a própria figura do juiz do caso, acusando-o de ser corrompido e etc., e ele se colocando numa postura de perseguido, né, político por conta disso tudo, o juiz também se vê numa situação de que, se ele pesar muito a mão, né, isso pode dar ainda mais munição para esse tipo de retórica. Então, é uma situação delicada, mas o processo, a demora da decisão tem a ver com o pedido da defesa de Trump, mais do que da própria vontade, vamos dizer assim, do juiz de provavelmente resolver logo essa situação, né? Seria por conta disso, mas sem dúvida nenhuma uma situação, no mínimo, delicada, né? E ainda vai levar muito pano para manga e vai provavelmente aí povoar redes sociais e toda a mobilização, né, dos seguidores de Trump nesses dias, até a data da sua, vamos dizer assim, da sentença propriamente, né, ou da decisão sobre a pena propriamente dita. Apertem os cintos, hein? Para o segundo semestre de 2024. Professora Erissane Malki, doutora em Direito Internacional da Universidade Mackenzie, mestre em Relações Internacionais. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um ótimo fim de semana. Eu que agradeço, um bom final de semana e aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos, né? Certamente, Obrigado. Que serão eletrizantes, né? A gente vai voltar daqui a pouquinho aos Estados Unidos com outras informações com o nosso correspondente Eduardo Barão, e temos mais entrevistas marcadas a respeito da condenação de Donald Trump ainda nesse horário.